Olá, queridas crianças! Como vocês estão? Vamos começar o capítulo 6. Finalizando esse livro, hein, gente? Vamos começar esse é o último capítulo, se eu não me engano, pra gente iniciar os 12 dias preliminares já, que seria já no capítulo 7. Este capítulo 6, ele é imenso. Então, nós vamos dividir esse capítulo também, talvez em 3 partes, tá certo? Em 3 partes, ou mais, se precisar. Eu vou dar uma olhada para ver se vai ficar muito extenso para vocês. Mas para começar ele, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relembrar algumas coisas que a gente já viu desde o início desse livro. Algumas coisas que a gente já aprendeu, né? A primeira coisa, Deus nos criou para sermos felizes. Essa é uma verdade que nós temos e que a gente precisa entender que Deus nos criou para ser felizes, mas especialmente para a felicidade eterna. Então, muitas vezes, as alegrias deste mundo que a gente busca nas pequenas coisas, né, num brinquedo novo que eu peço para os meus pais, em algo que eu queria ganhar, uma roupa nova. Essas são alegrias que nós temos no nosso dia a dia, mas são diferentes da felicidade que Deus nos propõe, a que Ele nos criou, tá bom? A gente precisa saber essa diferença, porque o brinquedo estraga, o brinquedo acaba, a alegria acaba também. Mas a felicidade que Deus nos propõe, não, ela é eterna, tá bom? Então vamos lá, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram porque desobedeceram a Deus. Também preciso que vocês tenham, né, esse conhecimento aí para entender o que é a graça de Deus. E que a graça é maior do que o milagre. Vocês se lembram que nós conversamos sobre isso? O Mateus até falou aqui do meu lado. O milagre, a graça é maior do que o milagre, né? Até falei com vocês daqueles leprosos, que só um voltou, não foi? E que esse único que voltou foi aquele que teve a graça de Deus. Os outros tiveram só o milagre. Nós precisamos ser santos. E isso, por que a gente precisa ser? Porque é o chamado de Jesus para nós. Quando Jesus fala com a gente, sejam santos como eu sou santo, é porque nós temos a capacidade de sermos santos. E a santidade, gente, não tem nada a ver em nunca errar. A santidade, ela está nas nossas escolhas de atitudes. Principalmente quando a gente peca, quando a gente erra. Se eu errei hoje, se eu pequei, mas eu escolho lutar contra esse erro para não cometer ele de novo, eu tô caminhando para minha santidade, tá bom? E ajudar a sua família a se santificar também, tá bom? Ser santo significa amar a Deus e viver em comunhão com Ele, na amizade e na graça dele. O meu diretor espiritual uma vez falou comigo assim, uma frase que eu fiquei gravada. Ele falou assim: os santos são aqueles que são tão apaixonados por Jesus, mas tão apaixonados, que fariam qualquer coisa para não machucar ele, para não deixar ele triste. Então a gente também pode ficar com isso no nosso coraçãozinho, tá bom? Iremos perseverar na graça e na comunhão com Deus se o amarmos de verdade. E quando a gente ama de verdade, a gente quer agradar, não é? Então, por exemplo, vocês amam a família de vocês. Não é gostoso quando a gente consegue agradar os nossos pais? Quando a gente chega pro papai com uma cartinha, pra mamãe, né, com aquele coração desenhado, aquela coisa feita com todo carinho. E como que os pais se alegram em receber, né? Nós, pais, a gente ama receber todos os mimos e carinhos de vocês, crianças. E por quê? Porque o amor de vocês é que faz com que vocês queiram nos agradar. E assim a gente também tem que ser com Deus.
né, o Deus que é o nosso Pai, se a gente ama de verdade, a gente vai querer fazer de tudo, a gente vai se esforçar ao máximo para obedecer os mandamentos dele. Jesus nos ama e quer que todos se salvem, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Isso é muito importante. A gente precisa entender isso também com muita clareza. Jesus nos ama e ele já morreu na cruz para nossa salvação. Mas é preciso que a gente assuma essa salvação com a nossa própria responsabilidade. Por isso nós temos o livre-arbítrio, né? A gente tem a liberdade de escolher as nossas próprias atitudes, o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer. E aí a gente pode lembrar lá das histórias dos santos que a gente viu no capítulo 5, algo que me marcou, que foi do próprio São Luís Montfort, quando criança, que tinha um temperamento muito forte, ele era muito nervoso, muito irritado, e aí ele começou a consagrar as atitudes dele, as ações, né, as palavras que ele iria dizer naquele dia a Deus, de forma que com isso ele pensava melhor no que ele ia fazer, melhor no que ele ia falar para não desagradar a Deus. A fim de nos ajudar a obedecer aos seus mandamentos quando estava morrendo na cruz, Jesus nos deu quem? Maria, né? Ele nos deu Maria por mãe e nos entregou a ela como filhos. Então foi por vontade de Jesus que nós temos Maria. Maria se tornou nossa mãe por meio da total consagração, por causa de Jesus. A gente também precisa entender isso com clareza. Nós não somos devotos de Maria por simplesmente uma devoção àquela que gerou Jesus. Uma admiração, mas não, porque Jesus quis que fosse assim. Quando ele estava lá na cruz e ele já não tinha mais nada para oferecer, ele já tinha dado tudo, ele já tinha dado seu sangue, ele já tinha a água e o sangue já tinham jorrado, ele já não tinha mais nada para dar. Será que não? Foi nessa hora que ele olhou e falou assim: eu ainda posso dar a minha mãe. Eis aí a tua mãe. E foi aí que ele nos entregou Maria, por vontade dele, tá bom? Vamos ver agora, aprofundar um pouquinho mais sobre as coisas de São Luís Montfort para essa total consagração, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um segundo vídeo para começar só essa parte dos fundamentos da devoção à Nossa Senhora, específicas de São Luís Maria Montfort, tá bom? Então até o próximo vídeo, fica aí.